Olá meninos, tudo bem meninas? Meu nome é Juscelia. Hoje a gente vai ver um pouquinho, falar sobre a importância da camada de ozônio, certo? Então eu vou ler um pouquinho para vocês e vou explicar, certo? A existência da camada de ozônio na estratosfera é fundamental, pois é ela que impede a grandes partes de radiações ultravioleta que atinge a superfície terrestre, tá? E quando a radiação ultravioleta atinge a superfície terrestre, pode desenvolver diversos danos nos variados seres vivos, como por exemplo, o câncer de pele, o aumento de frequência de ativação de replicação de vírus, herpes, e também indivíduos que tenha contraído e também que eles podem desenvolver, como por exemplo, né, lesões características da doença, como também a cegueira, provocada pelo aumento da catarata, em indivíduo com tendência de desenvolvê-la, tá? E também o aumento da temperatura do planeta, como o aquecimento global, e que já é um maior número de raios ultravioleta que atinge a superfície da Terra e aumentando a retenção de calor, entende? Olá, alunos! Como a professora Juscelia explicou, hoje vamos falar sobre a camada de ozônio. E ela explicou um pouco da sua importância e o que é a camada de ozônio. A camada de ozônio é composta pelo gás ozônio, cuja fórmula molecular é o O3 e está localizada em uma região da atmosfera denominada de estratosfera, que fica entre 20 e 35 quilômetros da superfície da Terra. Lembra que na aula passada eu expliquei sobre as camadas da atmosfera? A primeira é a troposfera e a segunda é a estratosfera, que é onde fica a camada de ozônio, e é de 20 a 35 quilômetros de altitude. Aqui está representando a molécula de ozônio, né, que é o gás que compõe a camada de ozônio. Três átomos de oxigênio que formam ela. Bom, e como foi dito no início da aula, a importância central da camada de ozônio é impedir a entrada dos raios ultravioletas. Ao realizar essa função primária, os resultados são positivos, pois o filtro UV impede o aquecimento da Terra, que por sua vez não desenvolve o efeito estufa e o aquecimento global. Esses dois conceitos vamos estudar no decorrer das aulas. Vamos falar melhor depois sobre o efeito estufa e sobre esse aquecimento global. Também diminui doenças desencadeadas por esse processo, né, pelos raios ultravioleta, como o câncer de pele, a diminuição da biodiversidade, entre outros. Sua destruição está ocorrendo pela emissão desenfreada de gases. Bom, como eu estava dizendo, infelizmente está ocorrendo a destruição da camada de ozônio, devido à emissão desenfreada de gases que prejudicam ela. E algumas substâncias que prejudicam a camada de ozônio é o óxido nítrico, NO, que é uma substância produzida a partir da queima de combustíveis fósseis, o óxido nitroso, que é uma substância eliminada por veículos e indústrias químicas, também o dióxido de carbono, que é uma substância geralmente produzida em reações químicas de combustão completa, e tem os clorofluorcarbonos, abreviando CFC. São substâncias muito utilizadas como propelentes em produtos aerossóis, como desodorante spray, na produção de materiais plásticos e em equipamentos de refrigeração, como geladeiras. E essas substâncias, de modo geral, prejudicam a camada de ozônio, porque quando atingidas pela radiação ultravioleta, principalmente os clorofluorcarbonos, têm suas moléculas decompostas,
fazendo com que seus átomos livres reajam à molécula de ozônio, transformando-a em uma molécula de gás oxigênio. Essa ocorrência diminui a concentração de ozônio e a filtragem dos raios ultravioleta. Então, essas substâncias, quando chegam lá em cima, lá perto da camada de ozônio, faz com que o ozônio se transforme em oxigênio, diminuindo essa quantidade de ozônio e aí diminuindo a camada protetora que tem ao redor do planeta. Nessa imagem é uma ilustração da concentração de ozônio. Essa parte aqui é a Antártica. As regiões azuis têm menor concentração de ozônio e as regiões verdes, amarelas e alaranjadas têm mais concentração do que a parte azul. Bom, gente, a ciência e a tecnologia podem tanto melhorar a qualidade de vida das pessoas quanto causar sérios problemas. Na década de 1930, a criação de um grupo de gases chamados clorofluorcarbonos, que é o que eu acabei de explicar, que é uma das substâncias que prejudicam a camada de ozônio, foi uma inovação tecnológica que parecia ter apenas vantagens. Os CFC não eram inflamáveis, não eram tóxicos, nem corrosivos e passaram a ser usados em frascos de inseticidas, desodorantes, na forma de sprays. Eram usados também em aparelhos de ar-condicionados e geladeira, na produção de espumas de sofá e de colchões, entre outras aplicações. Essa substância foi uma inovação. Porém, em alguns anos, pesquisas científicas começaram a indicar problemas decorrentes no uso desses gases. E devido à alta emissão desses gases, formaram-se assim os chamados buracos na camada de ozônio, regiões em que a concentração de ozônio diminuiu. Como essa camada absorve boa parte dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol, nas regiões com menor concentração de ozônio, os raios ultravioleta passam em maior intensidade, atingindo e prejudicando os seres vivos. A maior incidência dos raios ultravioletas na superfície da Terra intensifica o número de casos de câncer de pele e de catarata, que é um problema nos olhos que afeta a visão. Os raios ultravioleta também afetam outros seres vivos e podem até matar algas que produzem alimento e oxigênio nos ecossistemas aquáticos. Então, a diminuição da camada de ozônio é muito prejudicial, como já explicamos. Agora eu vou falar um pouco sobre a recuperação da camada de ozônio. Várias reuniões internacionais foram realizadas para decidir sobre a redução da produção e do consumo, não apenas dos clorofluorcarbonos, mas também de outras substâncias que destroem a camada de ozônio, como o tetracloreto de carbono e o brometo de metila. E em setembro de 1987, o Brasil e outros 186 países assinaram o Protocolo de Montreal. O dia exato foi no dia 16 de setembro de 1987 e é o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio, em comemoração à data de assinatura do Protocolo de Montreal. Esse tratado internacional estabeleceu metas de eliminação dessas substâncias que prejudicam a camada. Em 1990, foi instituído o Fundo Multilateral para a Implementação do Protocolo de Montreal para dar assistência técnica e financeira aos países em desenvolvimento. Os CFC e outras substâncias nocivas começaram então a ser substituídas na indústria por gases alternativos, que não destroem a camada de ozônio ou são menos nocivos a ela. E desde que o Protocolo de Montreal entrou em vigor, as emissões de CFC diminuíram e a camada de ozônio está se recuperando, uma vez que o ozônio se forma constantemente através do oxigênio. Porque lá na camada de ozônio, quando o ozônio entra em contato com os raios ultravioleta,
Alguns deles reagem e se transformam em oxigênio. Então, falar um pouco sobre a destruição da camada de ozônio e sobre a recuperação dessa camada também é para ressaltar a importância da responsabilidade individual nas questões ambientais, que contribui para um resultado positivo para todos. Então, se todos os países se preocuparem juntos e as empresas em não emitir tantos gases prejudiciais à camada, é uma coisa positiva para todos nós e vai fazer bem para todo o planeta. E no decorrer das outras aulas, vamos ver sobre o efeito estufa e o aquecimento global. Até a próxima!